Salve, salve senhoras e senhores, estamos aqui para mais um vídeo de tutorial. Hoje a ideia é ensinar aqui a fazer o planejamento do voo. É uma etapa que tem muita gente que não faz ou que tem preguiça, enfim, é um pouco trabalhosa, mas eu pelo menos acho legal, é bem gostoso, sabe? E é imprescindível aí para você que quer parar de jogar e quer começar a simular mesmo, fazer esse planejamento, sabe? Na vida real é assim e tem que ser por 1 milhão de motivos, que é com o planejamento que você vai entender qual a rota que você vai fazer, o tempo que vai levar, questão de combustível, que é algo extremamente importante, né? Desculpa o barulho aí, é porque hoje o trânsito aqui está um pouco acima do normal. Mas eu só posso gravar agora, então não tem como esperar. Então, o planejamento vocês vão ver como ele é extremamente eficiente. No geral, né, claro, depende de alguns fatores ali, mas é um procedimento que vai levar em torno ali de uns 40 minutos, talvez. Quem está começando agora, de repente, pode levar um pouquinho mais, mas é bem tranquilo e, como eu falei, é até gostoso. Aí no final eu vou dar um brinde para quem quiser e deixar no comentário. Eu vou deixar essa folhinha aqui que eu fiz. Aqui, ó. Então eu elaborei aqui, né, esse modelo pautado que vai facilitar demais. A gente vai utilizar aqui no vídeo, né? Então vai facilitar demais quando você for fazer um voo, você saber o que você tem que preencher ali, tá? Mas isso daí a gente vai conversando. Deixa eu tirar aqui. Então, eu vou falar como eu faço, né? Não existe ali um roteiro único e perfeito. Mas eu faço da seguinte forma, né? São os passos básicos ali do planejamento. Então você definir a origem, claro, onde você vai sair, onde você vai pousar, isso é básico, né? Então a origem, o destino e o alternativo. O alternativo tem que ter, tá? Aí o METAR da pista dos 3 aeródromos, origem, destino alternativo e a pista em uso. Aí no segundo momento você vai fazer a rota, né, através das aerovias ou não. Pode fazer voo IFR fora das aerovias, isso é possível, mas ainda assim tem que ter a rota. E aí por último, que é a parte mais legal de fazer ali, mas um pouco mais trabalhosa talvez, que são os cálculos estimados, né, onde a gente vai trabalhar com toda a parte de cálculo aqui da aeronave, da rota, aliás. Eu vou utilizar o que, né, para a gente mexer nisso daqui. Então, basicamente, a gente vai utilizar aqui o Little Navmap, que é um programa, acho que vocês devem conhecer, é um programa gratuito. Ele é bem interessante e bem completo. Então, aqui a gente vai fazer as nossas rotas, né? O site da AIS Web, que é aqui que a gente vai tirar as nossas cartas e consultar o METAR também. E basicamente isso, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, né? Seguindo ali o cronograma que eu propus. Eu não fiz ainda, eu vou começar agora, tá? Até nem defini direito onde que eu vou, só sei que eu vou sair do Bacaxiri. Acho que a gente pode ir para Florianópolis, né? Fazer aqui uma programação. Então vamos do Bacaxiri para Florianópolis. Deixa eu achar aqui onde que está a Floripa. E aí alternar aqui para Porto Alegre de repente, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, o que tem de alternativo. Então Florianópolis está ali. Vamos alternar para Criciúma, tá? Então nós já definimos aqui então os nosso plano. Então a gente vamos primeira coisa, né? Então colocar o nosso aeródromo de origem, tá? A gente vem aqui no Little Navmap. O objetivo não é exatamente ensinar a mexer no Little Navmap, então deixa eu arrumar aqui. Então eu não vou entrar em detalhes, tá? Então aqui é o Bacaxiri, a gente coloca como partida. Floripa, Sierra Bravo, Foxtrot Lima, coloca como destino. E Criciúma, né, que a gente chama de Sierra Bravo, Charlie Mike, o nosso alternado. Então aqui tem um alternado, ok. Quanto que dá aqui do
do destino para o alternado dá 78 milhas. Isso é importante porque a gente pode fazer o voo direto, tá? Já vou adiantar aqui uma questão da navegação aérea. Você não precisa necessariamente fazer pelas aerovias. Você pode fazer o voo GPS, claro, né? Via RNAV ali, mas direto ponto a ponto, né? Fixo a fixo. Desde que você não leve mais de 30 minutos para bloquear o fixo entre um fixo e outro, e você não passe mais de 200 milhas náuticas entre um e outro. Então é possível fazer. Aqui até eu acredito que seria possível a gente fazer fora da aerovia, mas não é a ideia, tá? É aqui que vai fazer ali da saída até a chegada, tudo certinho. Então, pelo Little Navmap, né? A gente vai verificar aqui a rota que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente coloca aqui, então, qual aerovia a gente vai seguir, né? Qual tipo? A gente vai pelas inferiores, tá? Aerovia de baixa altitude. Então, aqui está aparecendo, né? Eu já deixei para aparecer. Então, a gente tem essa aerovia aqui, ó, a Whisky 48. Qual que é a grande questão aqui do Little Navmap? Que eu não sei o porquê que está assim. Ele não está mais aparecendo o sentido da aerovia, tá vendo? Então, é complicado, porque assim pode ser uma aerovia que só suba, que ela não desça, a gente vai descer. Então, por conta disso, é importante a gente consultar as cartas de rota, que eu cliquei errado. A gente vai então aqui pelas inferiores, né? Então aqui a gente vai utilizar a carta Enroute Key Lima Uno. Provavelmente é essa que a gente vai conseguir encontrar a aerovia aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui é o aeródromo de Florianópolis, né? Ok, importante. E aqui está Curitiba, ok. Então é essa carta que a gente vai utilizar só para conferência mesmo, né? Então, nós estávamos vendo aqui, né, a aerovia que a gente pretende seguir para descer. Deixa eu dar uma olhada. Essa Whisky 48. Então vamos dar uma olhada aqui. O aeródromo de Curitiba. Deixa eu centrar um pouquinho aqui. Isso aqui demanda um pouquinho de paciência, né? Enfim, mas faz parte, tá? Whisky 48. Dá para você pesquisar, tá? Até mais fácil, ó. W48. Vamos ver se achamos. Tá aqui, ó, Floripa. Então ela vai e volta, tá vendo? Então essa Whisky 48 vai e volta, a gente pode utilizá-la. Então, ok. Então nós vamos sair do Bacaxiri e vamos. Deixa eu encontrar aqui, pegar a Whisky 48. É essa a aerovia, tá? Então quando vai traçar a rota, a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é encontrar ali um fixo que esteja na aerovia para que a gente consiga, né, enfim, chegar na aerovia ali. Então eu vou colocar um aqui provisoriamente só para a gente não perder essa aerovia. Deixa eu dar uma olhada aqui. All good, tá? Então a gente clica no fixo aqui e vem adicionar. Cadê adicionar? All good, ok. Agora só vamos dar uma olhada aqui na nossa SID já, procedimento de saída. Vamos ver se tem algum procedimento que nos coloque aqui perto, né? Tem Savlo, mas ele vai nos colocar lá para baixo. Isso aqui vai subir tudo para o norte, pelo jeito. Opa. A gente pode até utilizar, se for o caso, o Pulu aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Sábado eu não vou utilizar, porque se eu fosse utilizar, eu teria que ser aerovia, né? Nossa aerovia está aqui, ó. Isso que você pode eu tô usando aqui a pista 53, a lógica é a mesma, eu vou definir depois o metar certinho, tá? Eu nem sei qual pista vai sair, mas isso não faria muita diferença. Ok, então a gente vai utilizar esse fixo, mas é o que mais vai se aproximar, né? Que é o POM, tá? Ele não vai nos... Opa, cadê?
ele não vai nos colocar em cima da aerovia, mas depois então a gente chegando aqui, a gente voa direto para o fixo da aerovia aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem esse daqui, ó, e o POB. Então já vou adicionar o POB aqui, beleza. Então a gente vai fazer a saída, né? Aqui, lembrando como que funciona, né? A lógica dessa questão toda. Então não necessariamente o fixo vai te colocar em cima da aerovia. A gente tem que tentar localizar o que seja próximo. Para que basicamente existe carta SID? Para ajudar o controle na questão ali na gestão de tráfego, né? Então, quando tem muito avião, eles têm ali uma saída já pré-determinada. Num caso desse, por exemplo, é muito provável, e depende muito de várias questões, mas é muito provável que o controle autorize. Então, quando a gente está cruzando aqui, o controle já autoriza voar direto para o fixo que a gente colocou, né? O all good aqui, cadê? Então, quando a gente estiver passando aqui perto, é bem provável que o controle já autorizar. Pode seguir direto para all good, não precisar cumprir até Ponlu. Porém, em caso contrário, a gente se prepara para vir até Ponlu e aí de Ponlu seguir para a aerovia. Tá? Então, isso aqui é bem importante. Então, a gente traçou aqui a nossa saída. Eu demorei um pouquinho porque é o procedimento normal, tá? Eu não vou nem editar aqui, para vocês verem como realmente às vezes demora um pouco. Então a gente tem que, eu peguei do zero, não preparei, fiz questão de não preparar nada para a gente começar aqui do zero, tá? Então a gente vai traçar aqui. Então a gente achou nossa saída, tá? Eu vou inclusive já deixar salvo aqui. Aliás, eu não vou deixar ainda porque eu preciso ver o METAR, né? Então a gente já viu ali. Eu vou ver agora, inclusive, o METAR. Vamos dar uma olhada como que está no Bacaxiri aqui, então, pelo IS Web. A gente vem aqui no site, né? Sierra Bravo, Bravo, Índia. Aqui não tem METAR, agora que eu lembrei. O Bacaxiri não... até hoje tem, às vezes não tem. Então, a METAR do dia 5, às 17 Zulu, que às 14 horas. O vento está 160, 2 nós. 160, 2 nós, visibilidade ok, QNH, beleza. Não vou anotar agora, você vai precisar dessas informações, claro, mas não vou anotar agora. Então o METAR aqui está mostrando que ele está 160, então né, nessa direção aqui eu já sei que a pista em uso é a pista 180, tá? Que é para a gente pegar um vento de proa. Apesar de que o vento está bem fraco, né? 0,2 nós não faz muita diferença. De qualquer modo, como está 160, para seguir o procedimento padrão, a gente vai sair na 180 mesmo, na pista 18. Então até estava certa a carta que a gente estava utilizando aqui. Deixa eu fechar aqui. Eu vou utilizar então essa saída aqui, tá? Vamos só ver qual que era que eu já perdi aqui. É a Ponlu, né? Então aqui, ó, no Little Navy Map você pode clicar aqui e inserir, ok? Aí eu vou deletar o que tiver antes, cell root. Então como que vai ficar a nossa saída, né? A gente vai sair da 180, vai cumprir a seed. Provavelmente quando a gente já estiver cruzando aqui, né, a Whisky 48, o controle já autorizaria a gente ir direto aqui, tá? Então localizamos aqui a nossa carta seed. Agora vamos verificar. Eu não vou usar Star, tá? Porque olha aqui, ó, só para vocês entenderem, é uma viagem curta. Star é mesmo a lógica, porém daí a gente não cumpriria nem praticamente um cruzeiro. A gente sairia e já ia aproximar, porque as saídas de Floripa eu sei que elas são bem longas. Então aqui em Floripa eu só vou usar o procedimento de aproximação do ILS. A mesma coisa, vamos dar uma olhada como que está o METAR do Florianópolis, Sierra Bravo, Foxtrot Lima. Dá uma olhada no METAR. Dia 5, 17 Zulu, 150. Então vai ser a mesma coisa. O vento aqui está forte, então a gente tem que monitorar, porque aqui é um vento que é um vento bem significativo, 13 nós, tá? Mas então de qualquer maneira a gente vai pousar na 140, né? Deixa eu dar uma olhada aqui.
E aqui não tem nem que discutir, né? É impossível tentar pousar em outra. Deixa eu dar uma olhada, 140, porque aí nesse caso seria perigoso, tá? Então a gente vem daqui, a gente vai utilizar uma IAC, né? A lógica é a mesma, né? IAC, então a gente vai pegar o primeiro ponto aqui, ó. Como a gente está vindo do norte, a gente vai ter que achar aqui, ó. Então esse ponto aqui, Dimog. A gente vai utilizar aqui Dimog inserir, ok. Então aqui a gente já traçou o nosso plano de voo de forma muito rápida e simples, né? O que está em laranja no Little Navmap são os procedimentos, né? Saída e chegada, aqui aproximação no caso. E o pequeno trechinho amarelo seria o trecho do cruzeiro mesmo, tá? A gente tem que colocar aqui também na nossa altitude, isso é importante até para fins de planejamento depois, na sequência. A gente vai fazendo as aerovias de baixa, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu só dar uma olhada se não tem outro fixo. Vou colocar esse fixo aqui também. Para a gente permanecer na aerovia, né? Então ele pode vir até aqui, até Paneer, na verdade, adicionar Paneer. Aí depois de Paneer a gente inicia a nossa descida, né, a nossa aproximação. É claro que isso sempre pode mudar de acordo com eventual orientação do controle, né, e tudo mais, mas a gente traça sem levar em conta isso. Então esse seria o nosso plano já traçado, tá? Isso aqui é uma parte bem simples, bem tranquila, não tem muito erro, né? Nós vamos voar aquela famosa regra, né? Você vai voar a 180 até o, desculpa, do nível 000 até o 179, do 180 até o 359. Então aqui, ó, que é só um procedimento de seed, então isso não vai contar, até porque tem restrição de altura, a gente vai estar subindo ainda, mas assim, o voo em si ele vai ser feito aqui, ó. Então, entre o nível 00 e o 179. Então, isso nos dá uma altitude ímpar. Então, a gente precisa planejar o nosso voo em altitude ímpar. Essa era o voo mínimo, acho que são 15, né? Deixa eu ver, o 150, 150. Então, a gente pode voar ali entre o 150 e o 230, que são as aerovias de baixa altitude, tá? Inclusive, eu gosto de voar mais alto ali, então vamos fazer ali ao 230. Tá, o nosso nível de voo. Calcular plano de voo. Eu não vou calcular aqui, senão ele pode mudar, tá? A gente vai fazer aqui a 230 de qualquer maneira. Então nós já traçamos aqui nossa rota. O que é importante aqui, é claro, anotar isso daqui depois para a gente passar pro GPS. Aqui vai ter só uma órbita, né? Caso a gente arremeta, por isso tem dois ali. A gente vai ter que passar isso aqui, esses fixos no GPS depois, tá? Não vou entrar nesse detalhe, até eu já mostrei no vídeo anterior como que faz. Agora, por hora, o que é importante, a gente anotar aqui a distância, tá? Aí aqui, ó, vamos supor que não dê para descer em Florianópolis por qualquer motivo, a gente vai para o nosso aeródromo alternativo de Criciúma, tá? Então, o ponto que a gente sempre chama na aviação ali, vocês vão ver A mais B mais C. O que é isso? É a distância entre a origem e o destino, e entre o destino e o alternativo, tá? Então, o nosso A mais B mais C, deixa eu dar uma olhada aqui quanto que vai dar. Até aqui. 78. Deixa eu ver se não tem distância acumulada para facilitar para nós. Que estranho, tinha a impressão que tinha a distância acumulada. Ok, não tem problema. É só a gente contar aqui mesmo. Então dá 78 milhas, né? Então a nossa distância aqui vai ser de 184 mais 78 milhas, tá? Então deixa eu fazer rapidamente aqui.
Então dá 262 milhas. Então a gente vai ter ali 262 milhas náuticas. É o cálculo que a gente vai fazer ali para fins de combustível e tudo mais, tá? Então a primeira parte aqui do planejamento é essa. A gente vai traçar ali a rota com o alternado, a nossa altitude, ver o metar e definir a pista em uso. Aí, claro, a gente tem que também definir a pista ali do aeródromo de destino, já foi na 1 no 4, beleza. Então a gente já fez a nossa rota, então já aqui definimos aeródromo de partida, destino, alternativo, pistas em uso em cada um desses aeródromos, metar, o metar a gente não usou ainda, né, mas a gente já está ali anotado. Depois que a gente faz, né, essa primeira parte aqui, então definindo a origem, destino, aeródromo, metar, pista em uso, traçando a rota, isso tudo a gente já fez. Agora a gente vem para a brincadeira mais legal, que seriam os cálculos, tá? Esses cálculos, o que a gente vai buscar com isso, né? A gente vai tentar encontrar ali os tempos, né, do tempo ali de subida, o tempo de descida, tempo de cruzeiro, tempo de voo, as distâncias percorridas, o consumo de combustível também é extremamente importante. Enfim, são cálculos necessários, né? Eu particularmente, como eu falei, eu fiz aqui um esquema que facilita demais para mim, porque é essa folha aqui, tá? Então aqui a gente preenche isso daqui, a gente tem o voo na mão, porque a gente sabe tudo, então a gente vai calcular peso da aeronave, o combustível que a gente vai utilizar, porque o que acontece, não é legal, né? Na vida real não é assim, geralmente também nem é muito recomendável, que você simplesmente ali coloca tudo que pode ali de combustível no avião e sai voando. Primeiro porque na vida real tem uma questão ali de custo operacional. E segundo, né, e aí aplica-se para a simulação, isso impacta bastante na performance da aeronave. Então, um avião ali que vai decolar no máximo, né, de carga, incluindo combustível, ele vai ter uma performance pior, sabe? Vai ser menor. Então, para não precisar ali sacrificar a performance para não fazer um cálculo legal ou por segurança só, eu não acho legal. Gosto de fazer bem certinho. E a regra da aviação, né, como todo mundo sabe, então é A mais B mais C mais 45, ou seja, tem que ter o combustível para ir do A, que é a origem, até o B, o destino, do destino até o alternado, e ainda mais 45 minutos. Esse é o mínimo. Se quiser colocar mais, pode, não tem problema, né? Mas aí não é necessário segundo o regulamento do tráfego. Agora eu vou mostrar os cálculos que a gente faz, tá? E na sequência aqui eu já volto para a gente dar prosseguimento. Então eu vou fazer um vídeo separado aqui dos cálculos. Eu tinha feito um vídeo aqui ensinando a fazer o cálculo, mas ele não deu certo, eu estou refazendo então. Então agora a gente vai fazer os cálculos aqui. É um pouco trabalhoso, nem é muito, é só um pouco trabalhoso, mas não é difícil. Na aviação, quase tudo, quando envolve cálculo, a gente resolve com regra de 3, tá? Então, são cálculos relativamente simples, né? Nada muito complexo. E é muita questão de lógica, né? Então, não é nada muito mirabolante. Mas vamos lá. Então, para fazer o cálculo, eu sempre divido, tá? Para ter um panorama mais realista e mais preciso. Eu gosto de dividir, então, os cálculos da subida. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor, pera aí. Então, da subida. O que eu gosto de utilizar, né, aqui pra gente saber então e ter como parâmetro distância, tempo, TAS e o consumo.
Então isso basicamente é o que eu gosto de ter em mente para facilitar e para a gente ter essa noção. Eu utilizei o TBM, o legal que é o manual da aeronave, ela já vem com uma tabela que facilita demais, né? Então ele já coloca ali, se você vai subir uma distância X, você vai levar tanto tempo, vai consumir tanto combustível. Esses cálculos você consegue fazer na mão, mas como já tem na tabela, eu realmente não vou fazer agora, tá? E uma questão importante também que eu não coloquei aqui é a altura e não a altitude, tá? Então a altura seria a nossa altitude menos a distância, a altitude do nosso aeródromo. Como assim? Então a gente vai subir a 21 mil. O nosso aeródromo já está a 3. Então subida mesmo a gente vai ter 18 mil pés. Então a gente vai, né, para utilizar até a tabela que eu falo para vocês, se alguém quiser eu insisto, eu posso mandar, a gente vai ter ali uma distância de 18 mil pés para subir, tá? Uma altitude, deixa eu colocar aqui. Então vamos lá, nossa TAS, segundo o manual, é de 1, 2, 4. E aqui é a velocidade, tá? True airspeed, não é a vertical speed. Que não precisa, como no manual já tem lá, eu acabo não levando muito em conta, tá? Aí a nossa distância, segundo o manual, para subida, 22 milhas náuticas, 8 minutos. O consumo é de 11 galões, mas eu vou confirmar já. Deixa eu pegar o manual aqui, já confirmo. A única questão que eu vi que tá equivocada aqui são 20 milhas, tá? Então essa seria a nossa subida, ok. Então a gente já tem um primeiro dado relacionado à subida. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para descida. Também tem no manual lá essas questões, tá? Esses dados. Então vamos lá. Distância. E aqui a gente vai descer 21 mil pés mesmo. Porque o nosso aeródromo de destino está no nível do mar. E aqui eu coloco a VS que tem relevância, tá? A distância, segundo o manual, a gente vai descer em 66 milhas náuticas a 230 nós, e é uma vertical speed de menos 1.500. O nosso tempo será de 14 minutos. E 14 galões, tá? Então, a gente já tem aqui a nossa subida e a nossa descida. Isso tudo, não precisei ainda fazer cálculo nenhum, né? Agora a gente vai para o nosso cruzeiro. E vocês vão entender porque eu deixo para calcular o cruzeiro depois, tá? Então, nosso cruzeiro. No cruzeiro, a nossa TAS vai ser de 308 nós, nível de voo 210. Aí a gente vai começar a fazer os cálculos para saber a distância, o tempo e o consumo. Perceba que isso tudo é no cruzeiro, não é no voo, tá? Então vamos lá. A distância, como que a gente vai calcular a distância do cruzeiro? A gente vai pegar a distância total, que é 1,8
é 184, nossa, se eu não me engano, né? É milhas, 184 milhas, menos o que a gente vai percorrer na subida, que é 20, e menos da descida, que é 66. Logo, a nossa distância de cruzeiro vai ser de 184 menos 86, que vai dar 98, né? Deixa eu confirmar aqui. Então, a nossa distância vai ser de 98 milhas. Então, já achamos o primeiro dado que a gente não sabia, tá? Aí é o nosso tempo, tá? Então, agora vai começar aqui as brincadeiras com a regra de 3. É muito simples de fazer, na verdade. Como eu falei, é muito regra de 3. Então, em 60 minutos... a gente vai percorrer 308 milhas. Como que eu sei disso? Porque a nossa velocidade de cruzeiro é 308 nós. E um nó corresponde a 1 milha por hora, tá? Então, em 60 minutos, que é 1 hora, vai percorrer 308 milhas. Agora a gente precisa saber 98 milhas, em quanto tempo que a gente vai percorrer. Então, em X minutos, a gente vai percorrer 98. Regra de 3 simples, que é basicamente x vai ser igual a 98 vezes 60 divididos por 308. Eu vou fazer na calculadora aqui por uma questão de brevidade, é mais rápido, né? Daria 20. Dá 19 e pouco, arredondo para 20. Então, o x vai ser igual a 20. Então, o nosso tempo vai ser 20 minutos. Beleza. Tempo de cruzeiro, tá? Consumo. Agora vamos para o consumo, a mesma lógica. A gente vai gastar 64 galões em 1 hora. Aqui já dá para fazer inclusive de cabeça, né? Vai dar 21 e alguma coisa, tá? Vamos colocar 22 aqui, mas por que eu sei? Porque é só dividir por 3, né? Então, vai gastar 1/3 do que gastaria em 1 hora. Mas isso dá para mostrar qual que é a lógica. Então, a gente vai gastar 64 galões em 1 minuto. Quantos galões a gente gasta em 20 minutos? Mesma coisa. Então, vai ser 60x igual a 20 vezes 64. Dá 21,3, que daria 22, né? Então, 21,3, a gente arredonda para 22. Então, com base só nessas duas contas bem simples aqui, bem rápida, a gente já consegue ter aqui alguns parâmetros interessantes, né? Separado por etapa de voos, regime de subida, a descida e o cruzeiro, consumo, distância e tudo mais, e aí para o voo também. Então, qual que seria a distância do voo, a gente já tem, não precisa fazer, né? Que a gente usou justamente o cálculo inverso para chegar na distância do cruzeiro. Mas aí o tempo do voo, então aqui é o cruzeiro, vamos já fechar aqui que a gente já chegou que precisava. Vamos pegar agora aqui o total. Então o total, a distância a gente já tem, aqui o tempo de voo, que vai ser muito simples, né? Vai ser o tempo da subida, mais o tempo da descida, mais o tempo do cruzeiro. Ou seja, vai ser 8 mais 14 mais 20, que vai dar 22, 42 minutos. Ok, agora vamos para o consumo. Mesma coisa, consumo da subida, da descida e cruzeiro. Então vai ser 11 galões, mais 14 galões, mais 22 galões, que vai dar 25, vai dar 47. Então que a gente já consegue ter no total o tempo e o consumo, né? Esses dados são extremamente importantes para a gente poder, né, calcular o combustível a bordo, o peso e tudo mais.
Aí eu tenho a tabelinha ali, como eu já havia passado antes, né, para preencher, que ela é baseada muito nesses dados aqui. Deixa eu só dar uma olhada, acho que seria isso que a gente precisaria, né? Deixa eu só ver. Agora, para fins de planejamento, é importante em termos de combustível, a gente sempre a regra básica, né, navegação, não tem como. O combustível ele tem que ser suficiente para A mais B mais C mais 45, ou seja, da origem até o destino, do destino até o alternativo mais 45 minutos. Então A mais B, a gente sabe que a gente vai precisar de 47 galões. De B para C, a gente estimando aqui que são 78 milhas, né? Então a gente vai fazer mais uma regrinha de 3 aqui, tá? Em 60 minutos, não precisa nem fazer em minutos, a gente pode fazer até direto, tá? Pode fazer direto que dá no mesmo. Então assim, ó, para 308 milhas, que seria em 1 hora, eu vou precisar de 64 galões. Por que esse 308 aqui? 308 é a distância que eu vou percorrer em 1 hora. Então, em vez de eu utilizar a variável tempo, eu estou utilizando a variável espaço, tá? A distância. Então, em 308 eu preciso de 64. Em 78, que é a distância do nosso destino pro alternativo, eu vou precisar de quanto? A mesma coisa, então. 64 vezes 78 divididos por 308. Eu precisaria então de 16 galões, tá? Então vamos colocar aqui, ó, pra gente fazer o total do combustível seria 47 mais 16 mais 45 minutos, tá? Mesma coisa, 45 minutos. Vamos usar a variável tempo, então. Então, 64 galões preciso para 60 minutos. X galões eu vou precisar para 45. Veja como é muito simples, né? São contas aqui de quinta série, na verdade. Então aqui vai dar 48 galões. Então, meu combustível mínimo a bordo para poder levantar voo seria 47 mais 16 mais 48. Então, daria 111 galões. Eu gosto sempre de usar uma margem um pouco maior, né? Enfim, por segurança. Isso daqui é o que já é o suficiente. Então, o A mais B mais C mais 45 já dá essa margem, mas ainda assim eu gosto de um pouquinho mais. Então eu vou usar para esse voo 140 galões. O excedente eu vou usar porque é de graça esse simulador, né? Eu não preciso me preocupar com isso. Mas se você quiser usar o mínimo, né? O limite seria isso: A mais B mais C mais 45, que daria 111 galões. Para o meu voo aqui, quando for voagem, tô tendo um tempinho para fazer, então eu vou fazer essa rota aqui. Então eu vou a bordo com 140 galões. De posse desses dados aqui, a gente preenche essa tabelinha que eu fiz aqui, que eu acho que ela ajuda bastante, né? Então vamos lá. Esse voo eu vou fazer aqui a bordo do TBM 930. A gente vai sair do Bacaxiri até Floripa, Sierra Bravo, Foxtrot Lima e Sierra Bravo Charlie Mike, o alternativo. Vamos agora preencher os dados que a gente adquiriu ali. A distância a gente já sabia, era 185, 184. Do A mais B é de 184. Eu coloco uma barra aqui para acrescentar também o alternável. Então, o alternável dá 262. Tempo estimado, 42 minutos. Deixa eu só confirmar se é isso, mas acho que é, né? 42 minutos, ok. O nosso nível de voo vai ser 210. A True Speed. Aqui eu repito a velocidade de cruzeiro, tá? Que é 308. O peso vazio dessa aeronave, se eu não estou enganado, até vou confirmar, mas é 1099 quilos, né? Depois a gente converte isso para libra, se for o caso. E o máximo de decolagem, em quilos também, é 3353. Ok. Combustível a bordo, eu vou colocar aqui 140 galões, o mínimo, como a gente viu, seria 111. E o peso de decolagem, veja depois, isso por hora não vai interferir, né? O consumo por hora de combustível, segundo o manual, 64. Consumo estimado, né, de A mais B, total vai ser de 47 galões. A nossa autonomia, então, a gente está com 140 galões a bordo. Vamos fazer o cálculo aqui.
Então, em 60... Acho que vai fazer em tempo, vamos colocar aqui então em distância, né? 308 a gente precisa de 64, x para com 140, né? Então vamos lá, 308 vezes 140 divididos por 164, deu 262. Opa, peraí que eu acho que eu fiz errado a conta aqui. 308 vezes 140 divididos por 64, deu 674. Então nossa autonomia é de 674 milhas. A gente pode colocar também o tempo, tá? De estimado de combustível, a mesma lógica, em vez de a gente usar milha, a gente usa tempo. Até vou fazer aqui só para mostrar. Então, ó, até para deixar aqui. Então, 60 minutos, a gente tem 64. X minutos, 140. Então, vamos estabelecer aqui nosso tempo de voo com esse combustível. 60 vezes 140 divididos por 64 daria 131 minutos. Então a gente já tem ali 131 minutos também. A nossa subida agora, pra gente continuar preenchendo aqui. Então a nossa True Airspeed em 124. Pra esse voo não vou usar o VS, você pode colocar pra fazer o cálculo ali, ok? O nosso consumo, vai subindo aqui. O consumo aqui pra subida são 11 galões. Nosso nível de voo vai ser no 210. A gente vai subir só 18 mil, né? Mas o nível será esse. O tempo de subida previsto é de 8 minutos. A distância é de 20, né? 20 milhas. Aí o ideal da subida, enfim, o toque que a gente chama, o top of climb, na verdade, isso aí a gente coloca no mapa lá depois, mas basicamente é muito simples, a gente vai calcular onde a gente vai estar em 20 milhas de voo, em 8 minutos você vai colocar mais ou menos onde que está. Aqui pode ser, vai ser faltando 5 milhas para fixo X, então vamos atingir o toque no fixo X, então 10 milhas depois do fixo X, então fica bem tranquilo, tá? Cruzeiro aqui, 308 nós, nível 210, consumo em cruzeiro é aproximadamente 64 galões por hora, consumo total estimado em cruzeiro seria de 22 galões, né? A distância em cruzeiro seria de 98 milhas e o tempo 20 minutos. Um voo muito curto, né? A rota aqui eu não vou preencher, tá? Isso aqui é bem interessante, principalmente quando você vai fazer voo online, mas eu particularmente não preencho, eu pego direto ali. Mas eu deixo nessa folha aqui que às vezes pode ser importante. True Airspeed da descida a 230. A nossa vertical será 1500 negativo. TOD, que seria o ponto ideal da descida, a mesma coisa. A gente vai calcular a distância que a gente vai precisar para descer, que seria de 66 milhas, né? Então a distância que seria meia. Então a gente calcula isso aí, a questão do mapa ali também é muito fácil e rápido. 14 minutos. Ok? O consumo para descida também não é necessário, que a gente já fez os cálculos ali, já colocou, né, para abrir, mas só para ficar bem certinho, então nosso consumo seria de 14 galões aproximado. As velocidades, isso aí numa nota tem que ver, porque varia um pouco conforme o peso da aeronave e a temperatura e tudo mais, mas aqui, depois eu vou dar uma olhada lá, mas é basicamente um 85, 124, a aproximação 80 e o toque 64. Isso tudo a gente deveria dar uma confirmada lá, tá? Mas é importante ter, porque às vezes você não está familiarizado com a aeronave, e aí você já tem tudo numa folha só, então isso facilita demais, tá? Então aqui eu sei que é 148, o parâmetro que eu uso pelo menos, tá no manual, mas aqui algumas variações, aí eu uso esse que é o mais seguro, eu não preciso ficar decorando muito. Então eu sei que é tranquilo. Aí agora o que eu preencho aqui? Eu preencho a saída, o perfil de saída. Então a pista que a gente sai, nesse caso seria a pista 18, a elevação do aeródromo, que o abacaxi é 3059, a QNH que é 1018, a TA, a altitude de transição aqui em Curitiba é 4000. Aí agora, nesse momento, tá mais 20, por que tá mais 20? Aqui tá 29 graus, o consultor metal tava 29. Como é 29 e a gente tá a 3 mil pés acima do nível do mar, a gente tem que acrescentar 29 mais 6. Por quê? Porque é 3 mil vezes 2. Então daria 6 graus, né? Tem que acrescentar. Então 29 mais 6 daria 35. Ou seja, 35 menos 15 chegaria aos 20 graus positivo, tá? O táxi eu não vou ver agora também, mais pra frente eu vou colocar ali antes, né? Tá? Mas é só a taxiway que a gente vai utilizar. A CID, né? A gente viu ali, seria a Mirni Uno Alpha. Mirni Uno Alpha com transição em Tonlu. Ok? A nossa chegada será pela Uno 4. Floripa tá a 17 pés acima do nível do mar. QNH 1015. A transição é 7000 e o ISO eu acho que tá mais 15, né? Deixa eu confirmar.
mais 14, certo? Colocar mais 14 não vai usar mais 15. A gente não vai fazer o procedimento escalar, como eu expliquei antes, e a nossa IAC vai ser pela ILSX-Ray 14 com a transição de modo. E é isso, então perceba que assim, com uma folha só aqui, né, claro que demandou um pouquinho de tempo pra gente fazer esses cálculos, mas aviação é cálculo, é planejamento, não tem jeito, mas assim, ó, com basicamente esses cálculos simples ali, a gente consegue ter assim um panorama muito bacana, né, do voo, com o tempo, com o consumo estimado, com a altitude, com as fases do voo, e é importante a gente perceber que dividindo o cálculo entre a subida, a descida e o cruzeiro, a gente consegue ter um panorama muito mais realista. Porque vamos fazer só aqui a título de curiosidade, se a gente fosse utilizar, fazer os cálculos só com base na velocidade do cruzeiro, né? Então assim, ó, vamos ver o tempo que a gente levaria, tá? A 308, então a gente teria que utilizar a distância total, que é 185, né? Só deixar aqui para não me perder. Então 185, então 360 minutos eu percorreria 308. Quantos minutos para percorrer 185? Que seria o tempo, né? Então vamos lá. Então o nosso tempo de voo, se fosse utilizar só o cruzeiro ali, seria de 36 minutos. Agora vocês percebam que a gente está falando de um voo de 185 milhas, ou seja, menos de 242 minutos. Menos de 1 hora. E olha a defasagem que deu. Deu 6 minutos. Então, a gente tem ali um cálculo falso, digamos, com uma defasagem de 6 minutos. E qual que é o perigo disso? Além de impactar no planejamento em si, que é importante, a questão de tempo estimado e tudo mais, mas aí a questão de segurança é o combustível. Então, tudo que a gente pode fazer para tentar ser mais preciso e exato, eu acho importante. E a gente não tem aqui uma exatidão ainda, porque aqui, por exemplo, a gente não calculou o desvio do vento. E nem que daí é um cálculo, né, assim, até seria mais favorável, que seria o consumo do combustível, porque o avião fica mais leve e em tese ele melhora o desempenho. Isso é possível sim calcular, não é muito complicado, mas eu acho que é desnecessário para agora, sabe? Então se você pega um vento assim, né, o básico, você pega um vento de proa ou de cauda, se está exatamente de proa ou de cauda, você vai acrescentar ou diminuir. Eu já vi isso, ali pelo menos no simulador é sempre assim. Então se você está numa True Airspeed de 308 e você tem um vento de, vamos supor aqui, sei lá, 20 nós, tá? Então o que acontece? Se o vento for de cauda, a tua velocidade vai para 328. Você simplesmente soma. Eu já vi isso, eu fiz os cálculos, ok. Se for de proa ou de cálculo. Já vi várias situações ali que eu prestei essa atenção. Se o vento for de proa, ou seja, contra, a gente vai voar a 208. E aí a gente poderia fazer esse cálculo, né? Para verificar. Então esse aqui seria o nosso GS e aqui é 288, que seria o Ground Airspeed, né? Então a gente até consegue levar em conta a variável do vento, mas eu acabo não fazendo porque daí, né, acaba dando um trabalho a mais e o vento ele muda muito, e como eu geralmente faço cálculo com bastante antecedência, né, o planejamento, não faço, já saio voar, então muda muito também as condições meteorológicas e aí acaba ficando inviável, né? Então o vento não calculo, mas assim, no mínimo essas fases aqui eu acho bem importante saber, porque dá um cálculo mais preciso. Então é isso, né? Inicialmente para cálculo seria isso. Como eu falei antes, se alguém quiser essa folha aqui para ajudar a elaborar o plano, enfim, deixa no comentário aí que eu vou ter o prazer de encaminhar. Então pessoal, o vídeo de hoje é isso. Eu espero ter de alguma forma ajudado, principalmente quem está iniciando aí no Flight Simulator, quem quer dar uma melhorada na simulação. Eu sempre falo, né, que às vezes a pessoa está começando ali na simulação e algumas vezes para até se desanimar, porque vê que há muita informação, que há muita coisa e dá a impressão que nunca vai conseguir.
mas é que tem que ser por etapas sempre, né? Então assim, tem gente, eu nem sou muito parâmetro, diga-se de passagem, porque eu por muito tempo, assim, por muito tempo não, mas periodicamente eu fico uns tempos sem voar e tudo mais. Mas assim, tem gente que voa aí há mais de 20 anos só no simulador. Eu mesmo, a primeira vez que eu tive ali o Flight Simulator foi em 98, então isso foi em 2002. Penso que já se vão 22 anos. Simular eu comecei mais tarde, né? Antes pra mim era um joguinho. Então que eu comecei a estudar e tudo mais foi a partir, sei lá, 2005, 2006. Mas o que eu quero dizer é que se você está começando, não desanime, mas se você é o que eu sempre falo, se você quiser jogar, ok, fica à vontade, você faz do jeito que você quer, mas se você quer simular, sempre vá aprendendo, sabe? Eu acho que todo mundo que simula, até piloto na vida real, na verdade, sempre está aprendendo coisas novas, se atualizando, até porque sempre vão ter novas tecnologias e sistemas e regras de aviação, então a gente nunca pode parar, a gente nunca sabe tudo, na verdade, né? Então não desanime, tá? Eu acho que é um conselho que eu dou, vá devagar, estuda uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E uma coisa muito bacana da comunidade de Flight Simulator é que a galera se ajuda bastante e hoje em dia tem muito material. Antes, né, eu lembro que eu digo, né, que quando eu cheguei aqui tudo era mato. Mas assim, antes era muito difícil, então era época que nem tinha YouTube, né? E aí você queria aprender a fazer um procedimento, você ficava muito limitado, né? Era bem complicado. Então acho que dá para aproveitar bem aí a tecnologia e a abertura da comunidade para aprender. E tem também cada vez mais pessoas fazendo vídeos tutoriais igual esse que eu estou fazendo, e eu nem assim tô longe de ser o melhor para explicar e tudo mais, mas é legal porque sempre vai tendo gente aí, eu acho que quanto mais opções, melhor para todo mundo. Então é isso, pessoal, se puderem dar um like, inscreva-se no canal e nos vemos por aí por alguma aerovia. Até o próximo vídeo.